todos. Que a graça de Deus esteja com cada um de nós. Amém. Linda a música do Pedro, louvado seja Deus, a letra, a melodia. E eu estava ouvindo ali o professor Alan falar, e vendo o Pedro cantar e tudo mais. Acho que a gente tem que aprender um pouco também a dar louvores a Deus pelos diferentes dons que Ele deu a pessoas dentro da igreja. E quando eu vejo alguém assim na igreja com um talento como esse da música, eu falei assim, que bom que ele é adventista do sétimo dia, olha que interessante. Esse camarada falou, tem vida inteligente, né? Que bom, ele pensa como eu, ele defende as coisas que eu defendo, ele acredita na doutrina que eu acredito. Seria tão ruim se ele com todo esse talento discordasse de mim, mas infelizmente nem sempre é assim no meio do povo de Deus. Às vezes o fato de ter alguém talentoso é quase ofensivo para alguns. Isso é muito triste. Nós temos que ser unidos como ovelhas e não como um bando de porcos espinhos numa noite de inverno, onde um quer encostar no outro, mas o espinho do outro me incomoda e o meu espinho também incomoda o outro, e aí fica complicado ter união do povo de Deus. Mas é isso que nós somos, pessoas com talentos diferentes, que estamos todos aqui para servir ao nosso Deus. Amém? Recapitulando o que nós vimos até aqui desses colóquios sobre o ser de Deus, nós começamos na segunda-feira contando a história do livro do hino Quão Grande És Tu, para que até tivéssemos uma introdução musical sobre a questão do ser de Deus. Quão grande é Deus? Eu contei a vocês como é que esse hino demorou anos para ser composto. E nós mostramos que numa breve menção a respeito da existência e de Deus, Deus é necessário para explicar a origem e a existência do universo, porque o sentido de um sistema fechado está sempre fora dele. Depois, na terça-feira, nós trabalhamos um pouquinho sobre quais seriam as características primordiais desse ser que está além do universo, que transcende o universo, que transcende a existência. Qual a característica? E nós vimos aqui que só olhando pelo universo, Deus é um ser insondável. Ele é um ser cujo centro está em toda parte e a periferia não está em parte alguma. Deus não pensa, não raciocina, Ele sabe. Não existem melhorias em Deus. Nós vimos que Deus ele é tão complexo que até as palavras que nós usamos para descrevê-lo não são uma descrição própria de Deus. Eu disse para vocês, nós tínhamos a conclusão que até a frase Deus existe, do ponto de vista ontológico, é um erro. Deus não existe, Ele é. Existir é você tirar algo, extrair. Do ponto de vista da essência divina, eu não posso falar nem que Deus é perfeito, porque perfectum em latim é alguma coisa que foi feita e concluída, chegou ao fim, perfeito. Deus não foi feito e concluído para ser perfeito. Então vocês notem que até as palavras que nós usamos para descrevê-lo estão aquém. Eu falei que até a dimensão de Deus está acima da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade de visualização, de imaginação, porque nós só conseguimos imaginar coisas dentro das 3 dimensões: largura, extensão e profundidade. E com pouco de esforço filosófico, conseguimos imaginar a 4ª dimensão, que chamamos de tempo. Mas existem outras dimensões que nós não conseguimos alcançar, e Deus está acima de tudo isso. A ponto que alguns teólogos, como eu falei com vocês, São Tomás de Aquino foi um deles, chegou ao ponto de falar que a teologia negativa, nós só falamos daquilo que Deus não é, porque o que Deus é em essência, ninguém pode saber. Então eu terminei com essa questão. Será que realmente não podemos falar nada sobre Deus? E hoje vamos trabalhar sobre isso aqui. E a primeira dificuldade com relação a isso é que aparentemente Deus parece uma contradição. Olha se não parece uma contradição. Deus sabe todas as coisas, mas o Espírito Santo insta com todos para que se percam. Para quê? Se o Espírito Santo sabe quantos aqui vão se salvar, quantos vão se perder, por que ele fica insistindo com o coração de todos? Será que o Espírito Santo é um ator de teatro? Ele está insistindo aqui com o Manuel sentado aqui, nome fictício. Ele está insistindo com o Manuel aqui, mas ele já sabe pela onisciência dele que o Manuel não vai aceitar a pregação. Então ele insiste com o professor Alain, insiste com a Carla, insiste com o Manuel. Será que o Espírito Santo está insistindo sinceramente com os 3?
Ou ele está insistindo sinceramente, ou não está insistindo sinceramente, porque ele sabe que a Carla e o professor Alan vão aceitar a mensagem, o Manuel não. Então, na verdade, ele está assim, ele está insistindo com esse, mas já sabe que eles vão aceitar a graça. E com esse aqui também está fingindo que está insistindo, só para que no juízo ninguém possa falar que ele não insistiu. Então, Deus está fazendo algo que ele já sabe que é vão, apenas para fazer média. Quando Deus faz uma pergunta honesta, Adão, onde estavas? Será que essa pergunta é honesta mesmo? Ou Deus está apenas fingindo que está perguntando, porque Ele sabe todas as coisas? Se Ele está em toda parte, como é que Ele pode ir conosco a algum lugar, a ponto de dizer assim, vai com Deus, fica com Ele? Eis que estarei convosco todos os dias. Tá, mas vai estar conosco, mas se Ele já está em toda parte, será que Ele vai estar conosco ou nós vamos estar nele? Percebendo as contradições? E quando chega o pessoal antitrinitariano e fala o seguinte, vocês ensinam um Deus pagão, porque a gente fala que na Trindade são 3 pessoas e quantos deuses? Um Deus. Isso é uma contradição, é 3 ou é 1? Então vamos tentar analisar um pouquinho sobre isso hoje. Essas questões que eu coloquei para vocês têm feito aparecer 2 discursos humanos sobre Deus que eu classifico como errôneos e diferentes do discurso bíblico. Um discurso, uma teologia, é o chamado discurso apofático de Deus. Apó, em grego, quer dizer algo que está longe, é uma preposição, algo que está distante de. Por exemplo, apóstolo, aquele que é enviado para longe. Então, apó é algo que está distante. Então, quando eu falo de discurso apofático de Deus, eu falo de um Deus tão distante, que eu não posso dizer que ele é. É aquele discurso do Santo Tomás de Aquino que eu falei com vocês. Eu só descrevo a distância, a inalcançabilidade de Deus. Deus está inalcançável, Deus está distante, Deus é incognoscível. Eu não posso falar nada sobre Deus. Esse é o discurso apofático de Deus. Coloca Deus tão distante que não podemos dizer nada sobre ele, até a nossa linguagem inadequada. É o discurso, por exemplo, dos deístas. Deus até criou o mundo, mas ele está tão distante que eu não posso falar nada sobre ele. Mas existe no outro lado da moeda, no outro extremo, um outro discurso igualmente perigoso e errado, que é o discurso catafático de Deus. Catá, em grego, é movimento para baixo. Tudo, uma escada, imagina uma escadinha, catafático. Você está descendo os degraus da escada. Catafático é o extremo oposto do apofático. Eu falo de Deus com tantos detalhes e tantas minúcias e tantas descrições que Deus parece realmente o meu animal de estimação. Ela perguntou, né? Você não está mais passeando com um cachorrinho? Né? Eu tenho um cachorro, eu posso descrever. Ele é da raça Schnauzer, ele está com 12 anos, ele não tem rabinho, ele come ração, ele já está um pouquinho surdo, ele tem a cor cinza, ele faz sucesso no Instagram, ele mede tantos centímetros de altura. O meu cachorro eu consigo descrever com detalhes. E alguns descrevem Deus com tanto detalhe que ele parece o seu animal de estimação. Deus é assim. Já imagina como é que é o cabelo de Deus, a música que Deus gosta, como é que Deus respira. Fala de Deus com tanto detalhe que ele parece realmente um boneco analisável. Os teólogos que gostam desse discurso são aqueles que propuseram o título doutor em divindade, DD, que é um absurdo, mas existe o doutor em divindade. Quando os primeiros discursos de teologia começaram, era doutor em divindade, a ponto que teologia se tornou estudo de Deus, como se Deus fosse um objeto passivo de ser estudado, analisado. Entenderam os 2 discursos? Apofático acentua tanto a grandeza de Deus que o distancia de nós. Apofático acentua tanto a proximidade de Deus, a imanência de Deus, que Deus acaba se tornando um objeto que você pode mensurar, medir e tudo mais. Mas o discurso bíblico é um pouquinho diferente desses 2. Vamos ler a Bíblia em Atos, capítulo 17, versos 24 a 29. O discurso de Paulo no Areópago. Atos, capítulo 17, versículos 24 a 29. Paulo discursando em frente ao Paternon, ali no Areópago. O Paternon estava em cima lá, a Acrópole. Paulo falou o seguinte para os judeus, para os gregos ali, e judeus também que ali havia. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eu imagino Paulo falando isso, olhando lá para cima para a Acrópole. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação.
para buscarem a Deus, e porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele somos também geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, eu acrescentaria, ao capricho da descrição humana, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Então Paulo aqui destruiu aqueles dois discursos, apofático e catafático, porque ele fala que Deus estabeleceu os tempos previamente colocados. Então o tempo teve um começo. Existe uma discussão sobre a temporalidade de Deus, ou a temporalidade de Deus. Fernando Canale faz a tese doutoral dele sobre isso. Eu acho que não é nem um lado nem o outro. Os gregos colocavam muito Deus como um ser atemporal. Fernando Canale mostrou que isso é uma visão grega. Mas eu também não gosto de colocar Deus como extremamente temporal, porque o tempo não é o mesmo no universo todo. Como é que Deus pode ser? Se Deus é temporal, qual é o tempo que Deus tem? Essa questão de dia de 24 horas, isso aqui é o planeta Terra girando em torno do seu eixo, girando em torno do Sol. Se você for a Plutão, se você for para uma outra galáxia, o dia lá não é de 24 horas, não existe Sol. Como é que o tempo era medido isso? Deus nem tem o seu tempo medido em passado, presente e futuro, ele é um constante eu sou. É uma dimensão, se é que eu posso chamar isso de tempo, eu prefiro chamar de eternidade, olam em hebraico, é uma dimensão que nós não captamos. Então, por um lado, eu não posso falar que Deus é temporal, como os gregos, atemporal, como os gregos, mas também não posso falar, ele é temporal como eu. Deus tem um relógio lá que ele fica olhando. Paulo colocou que ele estabeleceu o tempo, então ele é eterno, porque o tempo teve começo, Deus não. Havia tempo em que tempo não havia. Mas Paulo fala que ele também colocou um santuário para ele habitar, mas não é o santuário feito por mãos humanas. Então Paulo fala que Deus também colocou um limite, e ele também não é fruto da imaginação humana. Então aqui eu tenho 4 desenhos que dá para vocês entenderem qual é a visão bíblica de Deus. Eu vou começar da direita para a esquerda. Primeiro você tem o panteísmo, o panenteísmo, o hinduísmo trabalha muito com isso. É aquela ideia, o holismo, que Deus e o universo é uma coisa só. Tá bem? Você sabe que tem alguns ateus que estão propondo, até o Marcelo Geisler, que é ateu, ganhou agora o prêmio Templeton de espiritualidade, porque alguns ateus estão propondo uma espiritualidade ateia. Qual que é a espiritualidade ateia? Buscar espiritualidade na natureza, no universo. E eles trocam a palavra espiritualidade por magia. Buscar a magia. O Richard Dawkins escreveu um livro sobre a magia, e eles falam com paixão da magia, choram, emocionam, ficam empolgados, falam para nos rendermos à magia. Interessante, né? Substituir o Criador pela criatura. E aqueles que pensam que o universo e Deus é uma coisa só. Quando a Igreja Adventista teve um grande desafio contra a doutrina do santuário, o Kellogg pregava justamente isso aí, o panteísmo. Deus e o universo é uma coisa só. É que o Kellogg apaixonou-se tanto pela natureza, pela lei de saúde, que ele tornou a natureza um Deus. A segunda visão, que também é errada, é aquela ateística. Então a primeira é a panteísta. A segunda, vinda de direita para a esquerda, é a visão ateia. O universo é tudo que existe, existiu e existirá. Não tem nada além do universo. Por isso que eu coloquei só o universozinho azul escuro ali. Depois nós temos a visão do deísmo. Deus está fora do universo. Ele criou o universo e abandonou o universo. Ele não interage com o universo. Então Deus não é o universo, diz o deísta, como Voltaire, por exemplo. Voltaire era deísta. Miller, durante um tempo, se apaixonou pelo deísmo. Guilherme Miller. Então Deus criou o universo. Eles não concordam com os panteístas que o universo é Deus. Eles não concordam com o ateu que o universo é fruto do acaso. Mas eles também não rendem o seu coração a Deus, porque se Deus criou-nos e está numa outra dimensão, numa outra esfera, não tem nada a ver com Deus nesse mundo. Então olha que interessante, o deísta acredita em Deus, mas não acredita na oração, nem na religião, nem na fé, nem na entrega, nem nada. Deus está distante. E finalmente eu tenho a visão bíblica. Deus não é o universo, Deus transcende o universo, está além do universo, mas ele interage com esse universo. Por isso que tem as setinhas ali marcando. Esse é o teísmo bíblico, como nós entendemos. Agora, Deus é tão grandioso que olha o que diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Malaquias 3, verso 6. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
Sabe que essa visão foi até distorcida por alguns teólogos cristãos que, pegando a ideia que os gregos eleatas tinham da divindade como não se movendo, diziam o seguinte: Deus não muda, então não move, porque mover já é mudar. Eu estou olhando para você agora, daqui a pouco eu olho para você, eu mudei. Se eu olhava para ela, agora estou olhando para você, eu já mudei. Então o único jeito que eu tenho de não mudar é ficar olhando aqui para sempre e não mudar meu olhar para nada. Mas é curioso nesse sentido que a Bíblia, corrigindo essa ideia de que Deus ele não muda no sentido do caráter dele, mas ele se movimenta. Que os gregos sempre falavam de Zeus assim, olha, Zeus e Aion, outros deuses, Deus era, é e será. Zeus, estin, en, esetai. Deus era, é e será. No Apocalipse muda isso. Da parte daquele que era, que é e que há de vir. Perceberam que a Bíblia muda o último? João não falou no Apocalipse da parte daquele que é, que era e que será. Daquele que era, que é e que há de vir. Para mostrar o nosso Deus, ele não muda, mas ele move. Agora, Rodrigo, desculpa, você acabou de falar que isso aqui se eu estou olhando, não é Deus contraditório? Você começou perguntando se seria Deus contraditório e está dando motivos aí que eu saí acreditando que Deus é contraditório. Deixa eu explicar isso para vocês rapidamente. Em primeiro lugar, para entender Deus, leve em consideração que Deus, pela Bíblia, é inteiramente outro. Por isso que nós chamamos Deus de absoluto. O que significa absoluto em latim? Completamente, soluto, solto. Absoluto é completamente solto. Deus é absolutamente outro. E tudo o que existe, isso aqui é metafísica. Tudo o que existe no universo, você pode falar dessas coisas de três maneiras. A gente fala predicar sobre. De três maneiras. Você pode descrever as coisas, só tem essas três, não tem uma quarta. Eu desafio alguém a encontrar uma quarta. Tudo que você conhece, tudo que você vê, tudo que você sente, você só pode falar dessas coisas de três maneiras. Letra A, univocidade. Por exemplo, univocidade. A pereira é uma árvore frutífera. A macieira também é uma árvore frutífera. O frutífera vale tanto para uma árvore quanto para outra. Então, quando eu falo árvores frutíferas, eu coloco naquela categoria todas as árvores, como a pereira, a macieira, fugiu agora, o cajueiro, bananeira, tudo. Tudo que é frutífero está na mesma categoria. Isso é descrever por univocidade. O que vale para um, vale para outro. Você é mulher, ela é mulher. Para por aí, pode ficar tranquilo. Você é mulher, ela é mulher. O adjetivo mulher vale tanto para ela como para você. Entenderam? A segunda maneira que você tem de predicar, de falar das coisas que existem, é por equivocidade. É quando a característica de um não vale para o outro. Por exemplo, eu tenho em casa um animal de estimação. Ele é um cachorro. Aí você fala o seguinte: o meu namorado esqueceu da minha data de aniversário. Ele é um cachorro. Cachorro, no primeiro caso, não serve para cachorro no segundo. Perceberam? Ou seja, aqui é equivocidade. O que vale para um, não vale para o outro. Mesmo que você use as mesmas categorias de palavras, não é a mesma coisa. Agora, você pode falar de uma terceira maneira, analogia. Analogia é quando você faz uma comparação para o outro entender, mas é uma comparação que ilustra, mas não identifica propriamente. Ilustra, mas não identifica. Só tem essas três maneiras de você falar de tudo que existe, quando você vai descrever as coisas: equivocidade, univocidade ou analogia. Aí que tem a primeira lição que temos que entender ao fazer o discurso sobre Deus. Eu jamais posso falar de Deus por univocidade, porque não existe nada na natureza que eu possa equiparar a Deus. É como eu falei num dos primeiros dias: eu amo, Deus ama, mas Deus não ama como eu amo, porque Deus é amor, eu não sou amor. Eu amo, mas eu poderia não amar. Deus não tem como não amar. Então você não pode falar por univocidade. Uma vez um antitrinitariano aqui na igreja do NASP, eu tinha feito um sermão e ele falou o seguinte: olha, veio apontar na porta da igreja e muitos deles assim são meio descompensados, não é? Eles, né, vêm com a Bíblia debaixo do braço assim. Eu já falo: bom, desculpa, em pé aqui, respondendo, despedindo as pessoas da igreja. Não dá para eu falar de Bíblia com você, é um desrespeito com a palavra de Deus. Que às vezes está no meio assim, complementando, e assim,
Eu quero perguntar uma coisa aqui, ó. E a fila lá. Não é o lugar. Mas eu lembro que ele perguntou assim: você não é filho do seu pai? Eu falei: sou. Então, se você é filho do seu pai, você nasceu depois do seu pai, certo? Certo. Jesus não é filho de Deus? Então ele nasceu depois de Deus. Eu falei: não, senhor. Se eu for fazer essa comparação, o meu pai, para me gerar, teve que ter uma mulher com quem ele fez sexo e que engravidou de mim. Então, quem que é a mulher de Deus com quem ele fez sexo para engravidar Jesus? Maria? Você vê que a paternidade de Deus em relação a Jesus não pode ser tomada univocamente com a minha filiação em relação ao meu pai. Ficou claro? Mas eu também não posso falar de Deus por equivocidade, senão cai na teologia negativa. Então Deus não é pai, Deus não ama, Deus não é nada disso que eu posso dizer? Não, eu vou falar de Deus por analogia. Por isso que eu falei, a Bíblia sempre fala de Deus por analogia. Agora, a Bíblia fala ao mesmo tempo que Deus é transcendente e imanente. O que é transcendente? Ele está sempre acima, além de tudo que você pode descrever ou imaginar. Mas, estranhamente, a própria Bíblia também fala que Deus é íntimo. Quer um exemplo? Nenhum espaço pode contê-lo, nós lemos, né? Nem os céus dos céus podem te conter. Mas, Isaías 57:15, João 14:23, fala que ele habita com humilde. Eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Ora, se Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, não existe um espaço que caiba a Deus, como é que ele pode caber no meu coração? Como é que o infinito cabe no espaço finito? A Bíblia fala que Deus é espírito, mas também fala que ele se fez carne. A Bíblia fala que Deus não necessita de nada nem de ninguém. 1 Crônicas 29, 1 Crônicas 29, 11 e 14. Mas a própria Bíblia fala que Deus tem desejo de nós, João 4:23. Se Deus não precisa de nada nem de ninguém, por que ele fica na fossa porque eu recusei a graça dele? Entende? Se Deus não precisa de nada, você fica na fossa quando você gosta de alguém e ele te rejeita, porque você é limitado, mas Deus não precisa de nada, não tem nada que lhe falte. Por que ele resolveu ter? Ele sente falta de mim. A Bíblia também fala que ninguém é semelhante a Deus, Jeremias 10, verso 9. Mas Gênesis fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Se ninguém é semelhante a Deus, que pode ser comparado a ele, como é que ele fez o homem à sua imagem e semelhança? O paradoxo de Deus. Aqui que eu quero explicar aos irmãos, antes que alguns pensem que isso é uma contradição, deixe-me colocar para vocês uma diferença para vocês entenderem entre paradoxo e contradição. Deus não é contraditório, ele é paradoxal. Não é a mesma coisa, Rodrigo? Não. Vou dar um exemplo para vocês de um paradoxo. Olha lá. Aquilo ali é uma contradição ou paradoxo? É um paradoxo. A contradição é uma mentira. A contradição é como se eu falasse com a Carla assim: Carla, desculpa, eu não posso fazer semana de oração, ou vem cá, hoje eu não vim, e eu falo assim: Carla, desculpa, eu não pude ir na semana de oração porque eu estava no hospital fazendo uma cirurgia. E aí alguém me vê na piscina do NASP nadando. E isso é uma contradição. Eu estava fazendo a cirurgia, eu estava na piscina do NASP nadando. Mas o paradoxo não. O paradoxo é uma realidade além daquela que você pode compreender, que ela tem uma lógica que escapa à sua compreensão. É por isso que eu posso falar que a Trindade são 3 pessoas e um só Deus. Quer mais um exemplo de paradoxo? Põe esse vídeo para mim aí. Fala: cadê o rapaz do som? Ajuda lá, por favor. Já estamos terminando aqui, viu? Olha esse vídeo aqui. Ah, tá lá escondidinho ali, ó. Ele levantou do nada assim, fácil não, gente, assusta aqui, ó. Por favor, preste atenção nessa bailarina que eu vou mostrar para vocês. E eu quero, não precisa de som não, essa bailarina está girando em sentido horário ou anti-horário? Vamos lá. Ela está girando em que sentido? Horário ou anti-horário? Ela está girando assim ou assim? Horário. Horário? Horário? Todo mundo acha que é horário? Quem acha que é anti-horário? Que ela está girando assim? Levanta a mão. Estão com medo? A sombra dela é anti-horário. Anti-horário? Ó, já tem uma. Ela tá para lá ou para cá? Mudou. Não mudou, não. Quantos acham que ela está girando assim? Levanta a mão. Agora tá assim. Quantos acham que é assim?
Agora mudou. Não mudou, não. Não mudou. Lembra quando Deus fala, eu, Senhor, não mudo? A bailarina não mudou. Ela está em movimento, mas ela não mudou. Eu vou provar que ela não mudou. Próximo vídeo para vocês verem. Vou facilitar a vida de vocês. Olha aqui. Até desenhamos, olha. A bailarina, as 3 bailarinas. Você vai ver que ela não muda. Mas pode soltar. Olhem para a bailarina da esquerda. Tá vendo? Agora, olha a do meio. Ela está seguindo a da esquerda, não está? Agora olha a da direita. Agora olha a do meio. Viu? Fiquem tranquilos, isso aqui não é magia negra. Mas isso é paradoxo. Isso aqui é apenas uma maneira de ilustrar para vocês que o paradoxo é algo real. Então Deus não é contraditório, mas Ele é paradoxal. Por isso que Ele pode ser divino e humano ao mesmo tempo. Cristo é que resolve esse paradoxo de Deus. Tá bem? Porque a Bíblia fala que Ele é o mistério de Deus. Colossenses 2, 2 a 3. Ele é a imagem de Deus. Diz 2 Coríntios 4, 4, Colossenses 1, 15. Nós fomos feitos à imagem do Deus revelado, que é Jesus. Quando fala que o homem foi feito, o homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, de um Deus revelado como Jesus. Mas Jesus não tinha encarnado, Rodrigo, mas ele já tinha assumido uma posição revelada. Cristo é Deus de uma maneira que nós podemos entender. Por isso que em Provérbios ele é a Chokmah, a Elohim, a sabedoria de Deus. E João fala que ele é o Logos, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou no meio de nós. Cristo é a imagem de Deus revelado. Cristo é a única forma que eu tenho de compreender esse Deus abscônditos, esse Deus que está acima de tudo. Eu não tenho como falar de Deus a não ser através de Cristo, o único e supremo revelador do Pai. Agora eu já ponho a ponte para a aula de manhã. Quanto custou? Um bom artista precisa ser vulnerável para transmitir sensibilidade através de sua arte. Se não somos vulneráveis, não podemos ser heróis. Deus assumiu uma vulnerabilidade. Ele pode ser rejeitado. E depois que assumiu essa vulnerabilidade e nós pecamos, Ele ainda assumiu a nossa natureza. Mas antes que você pense assim, já sei, então você falar que Jesus encarnou e o que custou foi Ele morrer na cruz do Calvário. Custou algo mais. E fiquem tranquilos que eu não vou falar que Jesus deixou de ser Deus, nem que Ele perdeu os poderes divinos dele. Mas, se Ele é Deus e é eternamente Deus, e Ele morreu de verdade na cruz do Calvário, como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Quanto de fato custou o preço que Cristo pagou para revelar o Pai e nos salvar? São 2 facetas: revelar o Pai e nos salvar. Qual foi o preço? Essa será a nossa temática de amanhã, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé e fazer a nossa